Olá, meus queridos, meus amados, amigos, irmãos, seguidores desse ministério. Saúdo a todos. Shalom. Paz. São tantas as coisas que esse ministro tem por fazer, que às vezes penso que falta pouco para chegar à porta da loucura. Mas aí eu me lembro que Deus premia os esforçados, aqueles que se empenham, aqueles que abrem o seu coração para a morada divina. Eu lembro que Deus não capacita os escolhidos, Ele escolhe os capacitados. Essa é mais uma pregação dessa série que começou com o vídeo Os Mentirosos Culpam a Satanás. Uma série que é muito importante para que vocês possam ter discernimento, clareza de raciocínio, possam ter suas escamas tiradas, seus olhos desvendados. Mas uma das coisas que são folclores, que nos contam e que nós crescemos acreditando, que muitos pastores contam para vocês: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Blasfêmia, mentira. Estão enganando vocês. Na medida em que desesperadamente vocês vão ficar orando, pedindo a Deus para se tornarem pessoas capacitadas, e as coisas muitas vezes vão ficando mais difíceis e vocês não entendem o motivo, e acabam desistindo. Porque a luta é grande demais. Quem já ouviu a primeira pregação dessa série, dessa nova série de vídeos, os mentirosos culpam o Satanás, já sabem que tudo depende mais do nosso esforço, muito mais, do que de Deus em si. Que cabe a nós, a todo tempo, estarmos nos esforçando na direção correta. Sem esforço na direção correta, você não vai sair do lugar. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Quando que Deus transforma você? Deus transforma você na medida em que você se esforça para seguir aquilo que a Bíblia deixa como disciplina, um dever prescrito. Todo fiel tem na Bíblia um dever ou vários deveres prescritos. Ora, ou você espera que fazendo mal possam conseguir algo bom, fazendo errado possa dar certo. Eu acho isso meio incongruente, bastante incongruente, na verdade. Meus queridos, não há nenhum trecho na Bíblia que diz que Deus capacita os escolhidos.
Uma pessoa veio me falar sobre a questão de Jeremias, quando Jeremias, se eu não me engano, o profeta Jeremias falou que ele tinha dificuldades para falar ao povo e tal, e Deus disse que operaria ainda assim o trabalho por meio da palavra dele. Mas Jeremias era um profeta esforçado, dedicado, já provado na forja do fogo, das lutas, da batalha contra a idolatria do povo de Israel. É uma falácia tão grande, e eu vou desmentir mais uma falácia, para que vocês possam aprender que 90% de tudo nas suas vidas depende do seu próprio esforço. Sem esforço na direção correta, fica impossível Deus abençoar vocês. Percebem que às vezes eu falo no plural, às vezes não. Não se importem com isso. É para todos os que estão ouvindo de qualquer maneira. Vamos começar por Abraão. Meus amigos, Abraão foi capacitado. Não, Abraão foi escolhido. Deus viu o coração de Abraão. Abraão foi provado na sua fé, a ponto de entregar seu próprio filho. O que já era um prenúncio do que Deus faria, entregando Cristo. Davi. Vamos ao rei Davi. Peguem para ler a história do rei Davi, vocês vão perceber que Davi, ele não era o menor na casa do pai dele. Tudo bem, ele era um menor em estatura, talvez fisicamente, ou mais novo. Mas Davi era o mais valente, Davi era o mais ousado, Davi tinha o coração de leão. Quando os filisteus desafiaram os israelitas, não foi Deus que mandou Davi ir lá combater o filisteu. Mas Davi, por vontade própria, movido pelo seu zelo, através da sua coragem, da sua confiança, Davi disse o seguinte: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o Deus de Israel? E Davi foi lá e abateu Golias. Vamos no livro de Josué. Moisés, falecido. Josué, o que Deus disse a Josué? Olha, somente ser forte e corajoso, eu sou o Senhor seu Deus, eu estarei contigo. Ou seja, Deus disse que ia dar alguma coisa de graça. Não. Deus disse ser forte e corajoso. Voltando um pouco, nós vimos que quando Moisés enviou espias para a terra prometida, as pessoas ficaram com medo, voltaram com más notícias, não queriam de qualquer maneira, acharam impossível tomar aquela terra, ainda que Deus já havia prometido. As únicas duas pessoas que se dispuseram a tomar aquela terra, a tomar a terra prometida, e que continuaram confiando em Deus, que se mostraram valorosas, foram Josué e Calebe. Olha que interessante, meus amigos.
Vamos ver no livro de Números, capítulo 13. Quando foram enviados os espias à terra de Canaã, eles deram péssimos relatos. Diz que a terra era muito boa, mas era fortificada, que havia descendentes de Anáquios, Amalequitas, viviam no Negueb, enfim, a terra era muito cercada. Porém, Caleb fez calar o povo, reunindo-o diante de Moisés, no versículo 30, dizendo o seguinte: subamos e herdamo-la. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Mas os homens reagiram mal, dizendo que não podiam marchar contra aquele povo. Olha que interessante. Continuaram difamando, não reconhecendo o poder de Deus. Josué e Caleb, exemplo de esforço. Vamos ver em Números, quando Números versículo 6 do capítulo 14. Versículo 6, dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade israelita ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. O espírito contido no coração de Caleb e Josué é um espírito determinado, um espírito que segue o caminho que deve ser seguido, o caminho correto, o caminho do autoesforço, da autodeterminação e da determinação, acima de todos, de agradar a Deus. Nós vamos ver a recompensa ainda no livro de Números, ainda no capítulo 14, quando Deus decidiu, na sua ira, acabar de vez com todo aquele povo rebelde e demente. No versículo 24, aliás, no versículo 23, Deus diz o seguinte para Moisés: não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados, nenhum daqueles que me ultrajaram contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito, veja bem, Deus não disse que ele deu outro espírito a Caleb. Deus não disse que ele deu outro espírito a Josué. Deus diz o seguinte: todavia, meu servo Caleb, visto que ele demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. É preciso mais o que para convencê-los de que cabe a vocês, cabe a cada um de nós o esforço necessário para seguir aquilo que está de acordo com a palavra, para seguir o caminho correto, o caminho que leva ao bom nome, o caminho que leva à boa fama. Porque este caminho, além de glorificar a Deus, também honra o teu nome, ó ser humano. No versículo 30, de novo: nenhum de vós entrareis na terra que com mão erguida, como um ato de juramento, assim de Deus, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E Deus cumpriu a sua palavra. José, quando estava no Egito, foi o Espírito de Deus que afastou José da tentação da mulher de Potifar? Ou foi José que se mostrou íntegro, merecedor
capaz, mostrando que um homem de verdade é capaz de resistir à luxúria e não é subjugado pelo seu falo sexual, que ele pode se tornar um homem digno e merecedor para que Deus possa olhá-lo com bons olhos, assim como olhou para Abraão, para Moisés, para Abel, para José, para Jacó, para Isaac, para Sadraque, Mesaque, Abednego, Isaías e Daniel. Há na Bíblia relatos de esforços tremendos dos grandes profetas que também, de certa forma, eram grandes guerreiros. Guerreiros da fé e também, muitas vezes, guerreiros das armas. Como o profeta Elias, que decepou uma centena de profetas de Baal. Parem de mentir para si mesmos e querer colocar tudo na conta de Deus. Porque muitos dizem, Deus me fez dessa forma, eu sou assim, eu reajo assim, eu nasci assim. Todos nós temos fraquezas e fortalezas. A palavra de Deus diz que fomos feitos naturalmente inimigos de Deus, mas reconciliados somos com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Mas vamos lembrar que também diz que se outrora as pessoas morriam pelos seus pecados, muitas vezes instantaneamente, que dirá agora? Que dirá no dia do julgamento, quando, mais uma vez, andando no caminho torto, estarão pisando no sangue do Cordeiro. Naquele momento, meu querido, minha querida, vocês não terão o diabo para culpar, não. Pois a verdade está se espalhando. Os olhos estão se abrindo. Vocês só não fazem o correto e o que deve ser feito porque não querem. É necessário esforço. Muito esforço. É doloroso. Eu sei, é doloroso. A carne milita contra o espírito e vice-versa. Mas cabe a você escolher quem você vai alimentar. Dia após dia. É uma corrida, como o apóstolo Paulo fala, uma corrida para alcançar a coroa de glória eterna e não uma coroa corruptível. Essa palavra de hoje Deus esteja com todos vocês. Que os abençoe, os guarde, os guie. E que vocês se esforcem cada vez mais, sem cessar, sem desistir, sem lamuriar, sem se queixar, no caminho correto. Para a honra e glória de Deus e para a honra do teu nome. Amém.